Bom dia e boa tarde. Estão bem? Tudo bem, né? Olha, vamos agora para a nossa disciplina de português, né? Vamos passar aí pela nossa conjugação do verbo pôr e palavras com mais e palavras com mais. E também para ler o texto 5, tá, gente? Leia o texto 5, tá? Para a gente fazer as atividades direitinho, tá bom? Vamos lá. Conjugação do verbo pôr, né? Vamos lá, vamos direitinho. Conjugação do verbo pôr. Luciana pôs suas camisetas na primeira gaveta da cômoda, né? Na maneira que nós, né, falamos, às vezes Luciana colocou ou botou, né, assim, Luciana botou suas camisetas na primeira gaveta da cômoda, né, assim que a gente fala. Então, como a tia sempre fala, a nossa língua portuguesa é linda, linda, muito bonita. A pronúncia, quando a pessoa conversa com outra, com aquela pronúncia mesmo, certa, correta da língua portuguesa, muito bonita mesmo. Então vamos lá para a nossa aula. Conjugação do verbo pôr. Luciana pôs suas camisetas na primeira gaveta da cômoda. O verbo destacado na frase acima é uma flexão do verbo pôr, né? Pois, do verbo pôr. O verbo pôr pertence à segunda conjugação. Ele serve de modelo para a conjugação de todos os seus derivados, como dispor, compor, recompor e decompor. E depor, né? Recompor e depor. Vocês já ouviram gente falar desse verbo pôr? Então, vamos ver como é que a gente fala, se pronuncia, né? O verbo destacado. Na frase acima, que é pôs, né? Luciana pôs suas camisetas na primeira gaveta da cômoda. Então, é uma flexão do verbo pôr. O verbo pôr pertence à segunda conjugação, né? Tia, mas a segunda conjugação não termina nem em ER. É sim. Mas o verbo pôr, ele pertence à segunda conjugação, ele serve de modelo para a conjugação de todos os seus derivados, porque antigamente o verbo era poer, né? Aí P-O-E-R, aí ele pertencia à segunda conjugação. Agora o verbo pôr, mas continua na segunda conjugação, tá certo? Então aí, né, vamos ler o que está falando, está escrito, aliás, que está falando é a tia. O verbo pôr pertence à segunda conjugação. Ele serve de modelo para a conjugação de todos os seus derivados, como dispor, compor, recompor e depor. Tá bom? Vamos para o modo indicativo, olha. Modo indicativo, presente, pretérito perfeito e pretérito perfeito, tá? Imperfeito e perfeito. Presente, vamos aí, juntos, ó. Eu ponho, tu pões, ele põe. Nós pomos, vós pondes, eles põem. Vamos agora para o pretérito imperfeito. Eu punha, tu punhas, ele punha. Nós punhamos, vós punheis, né? Punhamos, nós punhamos, olha o acento, né? Que a tia falou. Vós punheis, eles punham. Vamos novamente para o pretérito imperfeito, né? Passado. Eu punha, tu punhas, ele punha. Nós punhamos, vós punheis, eles punham. Pretérito perfeito. Eu pus, tu puseste, ele pôs, né? Nós pusemos, vós pusestes, eles puseram. Né, gente? Bonito, né? Bom é conversar, traduzindo aí. Pretérito mais que perfeito. Pretérito mais que perfeito. Olha, eu pusera, tu puseras, ele pusera. Nós puséramos o acento, né? Temos que respeitar. Nós puséramos, vós puseres, eles puseram. Vamos novamente. Pretérito mais que perfeito. Eu pusera, tu puseras, ele pusera.
Nós puséramos. Nós puséramos. E vós puseres. Vós puseres, eles puseram, tá? Vamos agora para o futuro do presente. Eu porei, tu porás, ele porá. Nós poremos, vós poreis e eles porão. Tá bom, gente? Aqui é do verbo por. Futuro do pretérito. Eu poria, tu porias, ele poria. Nós poríamos, né? Vós poríeis e eles poriam. Tá bom? Vocês estão achando difícil? Olha, agora vamos para o modo subjuntivo, aquele modo, né, de dúvida, lembra? Presente, pretérito perfeito e futuro, né? Se eu fosse, né, aquela dúvida que tem, que é o modo subjuntivo. Que eu ponha, gente, é presente, tá? Que eu ponha, que tu ponhas, que ele ponha. Que nós ponhamos, que vós ponhais, que eles ponham, tá? Ponham. Pretérito perfeito, pretérito imperfeito. Se eu pusesse, se tu pusesses, se ele pusesse, né? Se nós puséssemos, se vós pusesseis, se eles pusessem, né? Que é o modo subjuntivo, é como se fosse de dúvida, né? Agora o futuro, quando eu puser, quando tu puseres, quando ele puser, quando nós pusermos, quando vós puserdes e quando eles puserem, né? Numa frase assim, a gente falando, né? É só estudar, olhar, né? Prestar atenção, não fica tão difícil não, né? Porque a gente não fala assim, né, gente? Vamos falar a verdade. Mas vamos procurar falar, né? Fica muito bonito você conversar com a pessoa, falar direitinho, colocar o verbo direitinho no tempo que está, não é mesmo? Né? Falar que nós fomos correndo, né? Vamos, outra coisa, como é? Nós fomos, né? Nós vamos procurar falar direitinho, que é o que temos que fazer, né? Nós temos dever, a obrigação de falar direitinho, pelo menos, né? Vamos procurar falar, vamos tentar, né? Vamos falar, vou falar assim. Não, vamos tentar, vamos procurar, não é mesmo? Nós podemos, nós somos fortes, nós somos inteligentes, tá bom? Com certeza, tô ouvindo aí. Modo imperativo, né? É aquele imperativo, aquela frase imperativa de ordem, não é mesmo? Então, pedido, né? Desejo. Então, vamos para o modo imperativo. O afirmativo e o negativo. Vamos primeiro para o afirmativo. Vamos lá, ó. Põe tu, ponha você. Ponhamos nós. Ponde vós, ponham vocês, né? Lembra da frase imperativa, né? É o modo indicativo, subjuntivo e imperativo. Põe tu, ponha você, ponhamos nós, ponde vós e ponham vocês. Vamos agora para o negativo. Não ponhas tu, não ponha você. Não ponhamos nós, não ponhais vós, não ponham vocês. O negativo. Não ponhas tu, não ponha você, não ponhamos nós, não ponhais vós, não ponham vocês, né? Não é assim que a gente fala? Temos que falar assim, tá bom? Agora vamos para as formas nominais, né? Que é o infinitivo pessoal, o infinitivo, né, pessoal, o gerúndio particípio. Formas nominais, infinitivo impessoal, infinitivo pessoal, o gerúndio particípio. Lembra que o infinitivo é o que nós estamos fazendo, né? O gerúndio é aquele que está acontecendo, não é? Ainda não terminou, ainda está. E o particípio é aquele que está finalizado, o que aconteceu. Lembra? Tem lá nas formas nominais, infinitivo, o gerúndio e o particípio. Lembra? Nós estudamos, viu? Então, na forma impessoal é por, né? No infinitivo impessoal é por.
No infinitivo pessoal, por, pores, por, pormos, pordes e porem. Vamos aqui, infinitivo pessoal, por, pores, por, pormos, pordes e porém, né? Porém, não é porém. Não tem acento, é pore. No gerúndio, pondo. No gerúndio, pondo. E no particípio, posto. Lembra? Tem que lembrar que nós estudamos, tá? Agora vamos para as palavras mais e mais, tá? Vamos ler o texto? Mais sem i e mais com i. Vamos ler o texto abaixo. Mais sabor com menos aditivos, né? Cuidados com as sementes utilizadas. Mais atenção ao comércio justo e à policultura são características da produção de orgânicos. Ninguém quer comprar uma goiaba com bicho ou, pior ainda, encontrar metade dela mordida. Esse exemplo pode parecer estranho, mas é para evitar pragas como o famoso bicho da goiaba, que a agricultura convencional usa agroquímico, né? Agroquímicos, agrotóxicos, não é mesmo? Então, vamos aí, mais sabor com menos aditivos, tá? Tudo que a gente for comprar, né, tem que prestar atenção. Na maçã, na goiaba, na melancia, tudo, né? A gente tem que ter atenção. Então, no texto acima, podemos observar duas palavras em destaque. Mais e mas. Mais sem i e mais com i. A palavra mais sem i indica a ideia contrária com o mesmo valor de porém. Contudo, entretanto ou entanto, né? Que nem mais, né? Porém. A palavra mais com i é advérbio de intensidade, porém também é utilizada para indicar uma ideia de adição ou acrescimento. É o contrário de menos, né? Então vamos lá. A palavra mais sem i indica a ideia contrária com o mesmo valor de porém, contudo, né? Entretanto ou entanto, né? Ela pode ser transformadas em porém, contudo, entanto ou entanto, né? Adequadamente. A palavra mais com i é advérbio de intensidade, porém também é utilizada para indicar ideia de adição ou de acréscimo. É o contrário de menos, tá bom? Vamos observar aí alguns exemplos, ó. Gosto de viajar de navio, mas prefiro o avião. Mas vamos colocar o porém agora. Gosto de viajar de navio, porém prefiro o avião. Tá bom? Quando a gente pode trocar. Lembra do mal com U, do mal com L, que pode ser trocado por bom ou bem, né? Então, gosto de viajar de navio, mas prefiro o avião. Tentou, mas não conseguiu, né? Tentou, porém não conseguiu, né? Você quer seu suco com mais açúcar? Antônio de menos, pode ser, vamos trocar? Você quer seu suco com menos açúcar, né? Ou não deu certo, não ficou adequado, então a troca só dá certo se for adequada, né? Então, gosto de viajar de navio, mas prefiro avião. Tentou, mas não conseguiu. Você quer seu suco com mais açúcar, não é mesmo? Então, com o que acabamos de estudar, vocês vão fazer a atividade do livro de português na página 231, a questão 1. Página 232, a questão 5. Na página 234, as questões 1 e 2. Na página 235, a questão 4. Na página 236, todinha. Página 238, questão 3. E página 239, a questão 1. Não esqueça de ler o texto, tá? Para poder responder as questões, tá bom? Bons estudos, tá? Estude direitinho. Tchau.